E aí galera, tudo beleza? Professor Márcio Teixeira, estamos aqui com mais algumas dicas de física para você estudante do ensino médio. Nosso bate-papo de hoje vamos falar sobre controle de temperatura, recordar o que é temperatura e a importância do seu controle e as aplicações do dia a dia. Vamos falar também sobre dilatação térmica, o que é dilatação térmica, as aplicações no nosso cotidiano e também sobre trocas de calor. Então vamos recordar a questão de temperatura, calor e falar sobre dilatação e a importância desse controle da temperatura, essas trocas de calor envolvendo várias situações do nosso cotidiano. Vamos lá! Bom, então pessoal, temperatura, recordando aí o que é temperatura, é uma grandeza que ela mede o grau de agitação dos átomos e das moléculas de um corpo. Quanto maior a agitação das moléculas, maior a temperatura. Quanto menor a agitação, menor é a temperatura. Para fazer a medição da temperatura, o instrumento utilizado são os termômetros, tudo bem? Há vários tipos de termômetros. Hoje temos termômetros mais sofisticados que, em apenas alguns segundos, ele já afere a temperatura. Tem o termômetro de mercúrio, aquele um pouco mais antigo, que nós colocamos principalmente debaixo do braço e ele é necessário um tempo maior, geralmente aí em torno de 2 ou 3 minutos. Para quê? Para ele entrar em equilíbrio térmico com o nosso corpo. Então o termômetro de mercúrio não é possível colocar e já tirar instantaneamente e aferir a temperatura, porque ele requer um determinado tempo para entrar em equilíbrio térmico. Bom, quando precisamos controlar a temperatura? Em diversas situações, né, pessoal? Por exemplo, quando a gente vai tomar um banho, se o chuveiro está lá na posição inverno, chamado quente, e você abre pouco o chuveiro, o fluxo de água é pouco, a temperatura tende a ser maior, a água está mais quente. Aí você controla através do fluxo, você abre mais, tem uma quantidade maior de água, a temperatura dá uma amenizada. Então, em várias situações é necessário o controle da temperatura. No nosso corpo, quando a gente vai praticar uma atividade física, por exemplo, a gente começa a correr, se movimentar e tal, o nosso interior, o sangue, começa a se agitar. Então, se as moléculas ficam mais agitadas, a temperatura aumenta. E o que o nosso corpo faz? O suor. Então, o suor é um mecanismo natural que o nosso corpo utiliza para controlar a temperatura. E diversas outras situações, né, são necessários o controle da temperatura. Nos fornos e em várias outras formas aí, é necessário sempre ter esse controle da temperatura. Bom, vamos falar sobre a dilatação térmica. O que seria a dilatação? Toda vez que um corpo recebe calor, ele tende a aumentar a sua temperatura, ou seja, as moléculas ficam mais agitadas. E se elas ficam mais agitadas, elas precisam de mais espaço, certo? Então isso seria dilatação. Aumentou a temperatura, elas precisam de mais espaço para se acomodarem. Vamos pensar nas calçadas. Se vocês observarem, deve ter visto alguma calçada feita aí de cimento que apresenta rachaduras. Por que acontecem essas rachaduras? A calçada inicialmente foi feita lá bonitinha e tal, só que todo dia ela recebe o calor do sol. Se recebe esse calor, as moléculas do cimento ficam mais agitadas. E se a calçada não tiver aquelas juntas de dilatação, quando esse calor, essa agitação é muito grande, gera as rachaduras, certo? Então a rachadura é proveniente de uma aplicação da dilatação térmica. Vocês podem observar as pontes também, principalmente pontes de grande extensão. Em determinados espaços há uma junta de dilatação como essa aqui, justamente para quando recebe o calor do sol, ela se dilate e depois contraia novamente, e com isso não danifique a estrutura da ponte. Então é importante essas juntas de dilatação, seja nas calçadas, seja nas pontes, em várias situações. Outra aplicação são os trilhos de trem, também necessita dessa junta de dilatação para não comprometer os trilhos. Olha lá. Baseado no que nós falamos, por que é mais fácil abrir um pote de azeitona quando jogamos água quente na sua tampa? Então você está tentando abrir, por exemplo, um vidro de azeitona e está com dificuldade. Aí você joga água quente e ele abre com facilidade. Por que será?
Isso nada mais é que uma aplicação da dilatação térmica. Você jogou água quente, você forneceu calor, aumentou a temperatura e com isso ela se dilata. Se ela se dilata, a tampa se torna mais fácil para você abrir, beleza? Bom, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre as trocas de calor. Só para recordar, calor é uma forma de energia. Temperatura é uma grandeza que mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Bom, então se nós perguntássemos o que produz calor, a gente vai lembrar de situações como fogo, o sol, fósforo, tudo bem? Esses daí são o que a gente considera que produz calor. O que transmite calor? Poderemos citar aqui a panela. Por exemplo, se você tem uma panela com água, ela é colocada na chama do fogão, aquela panela recebe a chama do fogão e transmite o calor para a água. O que retira calor quando você precisa diminuir a temperatura? Obviamente usamos a geladeira, usamos freezer com essa função de retirar calor, diminuir temperatura. E o que é usado para manter a temperatura? Geralmente são os isopores. Se você tem uma bebida gelada e quer mantê-la gelada, você coloca no isopor. Ao inverso, se você tem um salgadinho quente, quer manter a temperatura, coloca no isopor. Então o isopor tem essa função de manter a temperatura. Agora vamos para uma questão mais polêmica. O que é o frio? No senso comum, nós temos uma noção de frio, mas eu adianto para vocês, para a ciência, a palavra frio não existe. O que existe é a ausência de calor. Quando nós temos a sensação de frio, nada mais é do que estamos perdendo calor. Vou dar um exemplo do dia a dia. Suponha que o dia esteja frio, ou seja, esteja com a temperatura baixa. Aí você vai, toma um banho tal, na água quente, né? Temperatura alta. E aí aquele caminho do banheiro até o quarto é difícil, não é? Você tem aquela sensação de frio. Só que essa sensação de frio não é necessariamente o frio. O que acontece? Se você tomou um banho lá, vamos pensar, a 32 graus. E a temperatura ambiente está 15 graus. Quem está mais quente? Você, o seu corpo, certo? Então o que acontece? Nós já vimos que o calor sai do mais quente para o mais frio. Então, nessa situação, o calor está saindo do seu corpo e indo para o meio ambiente. Então, você está perdendo calor. E todas as vezes que a gente perde calor, nós temos a sensação do frio. Então, o frio nada mais é que a ausência de calor. Bom, vamos falar aqui sobre as trocas de calor. Eu montei essa tabelinha aqui com algumas fontes de calor, materiais que são bons condutores de calor e materiais que são isolantes. Então, uma fonte de calor, vamos lá, o ferro de passar. Um material que é bom condutor de calor, a panela. Material que é isolante ou mau condutor, o vidro. Outra fonte de calor aqui, o fósforo, a chama, o forno. Outros materiais que conduzem bem o calor, o metal, a colher, a chave. São todos bons condutores. Então vejam vocês, geralmente os bons condutores de calor são os metais. Alguns outros isolantes, a borracha, pneu, a madeira, todos esses não conduzem bem o calor. Então os que não conduzem bem o calor são chamados de isolantes. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre algumas situações do cotidiano envolvendo isso daí. Presta atenção. Olha lá, número 1. Por que se coloca a garrafa embaixo da torneira quando não se quer um refrigerante gelado? Então você tem lá um refrigerante gelado e quer esquentar esse refrigerante. Geralmente a gente coloca debaixo da torneira. Então nós temos a água numa temperatura maior, ou seja, mais quente, e o refrigerante numa temperatura menor. Quando os dois é colocado em contato, a água cede calor para a garrafa de refrigerante. Então, se ceder o calor, a temperatura do refrigerante vai ficar maior, ou seja, vai começar a esquentar, certo? Então, a água está cedendo calor e com isso aumenta a temperatura da garrafa de refrigerante, entendeu? Muitas vezes a gente não tem muita noção pelo senso comum, mas o processo é esse. Na 2, será que o gelo gela a bebida? Então, quando você coloca lá
Será que é o gelo que tem essa função? Então a gente tem que analisar que o calor vai do mais quente para o mais frio. Quem que está mais quente? A bebida. Quem está mais frio? O gelo. Então, o calor da bebida passa para o gelo. Se ele está passando o calor, a temperatura da bebida vai diminuir, porque o calor que ela tinha, ela está jogando tudo para o gelo. Então, a temperatura da bebida vai diminuir e, consequentemente, o gelo recebe esse calor, começa a derreter. Tudo bem? Então, não é o gelo que gela, é a bebida, por estar mais quente, passa calor para o gelo. Se ele está passando calor, ele está perdendo, a temperatura dele está ficando menor e com isso ele se resfria. Tudo bem? 3. Dois corpos A e B são colocados em contato. Diga qual corpo cede e qual corpo recebe calor em cada caso. Olha lá, o A tem 30 graus e o B tem menos 30. Então, quem está mais quente aqui? É o A. Tudo bem? Então, o A cede calor e o B recebe calor. Próximo. O A tem menos 20 e o B tem 0. Quem está mais quente nessa história? O 0. Tudo bem? Então, o 0 cede calor, ou seja, o B cede e o A recebe. Tudo bem? Sempre o mais quente cede e o mais frio recebe. Letra C. O A tem 5 graus e o B tem 5 graus. A temperatura é diferente aí? Não, a temperatura é a mesma. Então, quando a temperatura é a mesma, eles estão em equilíbrio térmico. E quando está em equilíbrio térmico, não há troca de calor. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Sempre a gente está postando algumas dicas de física aí para vocês. Beleza? Abraço a todos, tamo junto!